Declarada a vacância na presidência da República, quem assumiu o cargo foi o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. Os militares mais uma vez exerciam a função do extinto poder moderador. Para dar continuidade à revolução que começaram, os líderes das 3 forças armadas formaram uma junta militar. Não importa o que o Congresso decidiu, o que o presidente decidir, porque no final das contas tem um órgão superior a todos eles, que é esse Supremo Comando da Revolução, que são os generais, que no fim das contas é quem manda. E sempre com o discurso assim, de manter a revolução. Então existe uma força, embora ela não tenha o poder total, ela não exerça o poder total, ela se sente no direito de obrar acima da Constituição. Então você pode falar que há uma meio ditadura, vamos dizer assim, uma ditadura abstrata, uma ditadura iminente pairando sobre as regras. A primeira medida da nova força supraconstitucional foi o Ato Institucional número 1, que convocava o Congresso para eleger o próximo presidente da República. Com 98% dos votos, os deputados federais elegem Humberto de Alencar Castelo Branco, com amplo apoio da população, da classe política e da imprensa. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil. E o Castelo Branco, ele era chamado de um dos militares da Sorbonne. Por quê? Por que esse nome? Porque a Sorbonne é o nome de uma grande universidade de Paris, e o grupo que esnobava os ligados a Castelo Branco dizia: esses são os intelectuais, o pessoal de Paris. Ele foi escolhido de maneira democrática, tanto que recebeu votos do próprio Juscelino Kubitschek e do próprio Ulisses Guimarães. O interesse de homens como o próprio Juscelino Kubitschek, o próprio Lacerda e da própria população brasileira, em um certo sentido, era de que fosse uma transição e que então Lacerda e Juscelino Kubitschek disputassem nas urnas o próximo presidente do Brasil. Era este jogo que estava basicamente demarcado. Toda a sociedade entende como um governo legítimo, porque foi eleito pelo Congresso. E queria, de fato, que houvesse eleições num período muito curto, né, que isso não perdurasse mais como um regime, né, que era uma intervenção militar e não a criação de um regime militar. Vale dizer que o Ato Institucional número 1 já autorizava, por prazos determinados, a cassação dos direitos políticos, dos chamados subversivos. Era o que os revolucionários da época do regime entendiam que era necessário para fazer essa purga, né? E assim puderam ser, alguns nomes, né, foram escolhidos justamente para serem retirados do governo e de alguns poderes da burocracia. Foi encontrado um documento, um relatório, que foi redigido alguns meses após o 31 de março, para o primeiro secretário do Partido Socialista da Tchecoslováquia. Entendeu? A autoridade mais importante do país. Esse documento tinha que ser preciso. E ele relatava tudo o que tinha acontecido e como o golpe de 64 prejudicou uma série de relações e a rede, a atuação com a rede de agentes. Talvez os próprios militares não conseguiam imediatamente ter ideia do que eles estavam enfrentando. As listas de cassação dos atos institucionais até que não erraram muito, entendeu? Porque as pessoas ali cassadas, muitas delas estavam realmente implicadas com relações com o serviço secreto estrangeiro, entendeu? E isso representava um crime realmente e tinha, como a gente já falou antes, a consequência da perda dos direitos políticos. Com Castelo Branco, você tem a interpretação de que a intervenção militar não passava de uma intervenção cirúrgica. Temos um problema, esse problema ele é grave, mas ele pode ser resolvido, né, mediante internação, sedação, e aí você faz as devidas aberturas do paciente, retira o problema, fecha e acabou. Intervenção cirúrgica, ou seja, rápido, eficaz e sai, deixa o paciente na sua independência. Assim que Castelo Branco cumprisse o mandato de João Goulart, novas eleições diretas deveriam ocorrer em 1965. Mas essa ideia não era unânime entre os militares. Diferentes grupos disputavam espaço, exercendo pressão no governo recém-formado. O presidente da República, que se considera ainda um legítimo representante da Revolução de 1964, 31 de março, desde no momento crítico em que
ele tem que tomar uma decisão optativa. Ou a revolução continua, ou a revolução se desagrega.